a marca que traiu a própria alma, a queda do maior ícone americano da história. Era uma manhã comum em Milwaukee, Wisconsin, quando o presidente dos Estados Unidos acordou, pegou o celular e atacou publicamente a empresa que poucos meses antes havia exibido com orgulho na varanda da Casa Branca. Não era uma empresa qualquer, era a Harley Davidson, a marca mais americana da história, o símbolo que soldados tatuavam no braço antes de entrar na guerra, que presidentes usavam como símbolo de poder nacional, que trabalhadores de Kansas City defendiam como se fosse a própria bandeira do país. E naquela manhã de junho de 2018, o mesmo presidente que havia chamado a Harley de ícone americano verdadeiro, a chamou de covarde, de traidora, ameaçou taxá-la como nunca antes e declarou publicamente que ela nunca deveria ser construída fora dos Estados Unidos. Nunca. O que aconteceu entre a foto na Casa Branca e o ataque no Twitter é a história de como uma empresa pode perder mais de 3 bilhões de dólares em valor, trair sua própria força de trabalho, abandonar seus clientes mais leais e transformar décadas de identidade cultural em cinza. Tudo em menos de uma década. E o mais perturbador é que nenhuma dessas decisões veio do acaso. Cada uma delas foi tomada de forma calculada, em salas fechadas, por executivos que acreditavam estar salvando a empresa, enquanto na prática estavam destruindo tudo o que a tornava irreplacável. Se você quer entender como as maiores marcas do mundo cometem os erros que ninguém deveria cometer, inscreva-se no canal e ativa o sininho. Isso aqui é o Cadeira do CEO. A história começa em 1903, num galpão de 10 por 5 metros no quintal da família Davidson, em Milwaukee. William Harley e os irmãos Davidson não tinham capital, não tinham investidor e não tinham plano de negócios elaborado. Tinham obsessão. 17 anos depois, aquele galpão havia se transformado na maior fabricante de motocicletas do planeta, com revendedoras em 67 países. E quando a Segunda Guerra Mundial chegou, a Harley Davidson não apenas sobreviveu, ela se tornou parte do esforço de guerra americano, fornecendo 90 mil motocicletas militares para as forças aliadas. Nenhum orçamento de marketing do mundo poderia ter comprado o que aquela guerra construiu de graça, a reputação de que uma Harley não quebra, não para, não cede. Em 1983, quando a empresa estava novamente à beira do colapso por causa da concorrência japonesa, foi o presidente Ronald Reagan que interveio pessoalmente, impondo tarifas sobre as rivais asiáticas para manter a Harley viva. Pense nisso por um momento. O governo dos Estados Unidos achou que a marca valia uma intervenção presidencial. Isso não era uma empresa, era uma instituição nacional. Em 2006, a Harley saiu 349 mil motocicletas de suas fábricas. Em 2014, a receita anual chegou a 6,2 bilhões de dólares e a ação tocou a máxima histórica de 55 dólares e 75 centavos. No papel, tudo parecia perfeito. Mas embaixo dos números, havia uma rachadura que ninguém dentro da empresa queria olhar de frente. O comprador típico de uma Harley nos anos 1980 tinha em torno de 35 anos. Na virada dos anos 2000, esse mesmo perfil havia envelhecido para quase 50. E apenas 8% dos motociclistas com menos de 30 anos escolhiam uma Harley quando podiam escolher qualquer outra marca. Na mesma faixa etária, 42% escolhiam a Honda. Os jovens não estavam chegando para substituir os clientes que envelheciam, e por 5 anos consecutivos, de 2015 a 2019, as vendas nos Estados Unidos caíram. Toda vez que o calendário virava, os números pioravam. A liderança tratou isso não como uma emergência, mas como um ciclo de mercado. E essa decisão de não decidir foi talvez o erro mais caro de todos. Então chegou 2018, e o mundo mudou rápido demais para qualquer planejamento lento. Em março daquele ano, o presidente Trump assinou tarifas de 25% sobre aço importado e 10% sobre alumínio. Em 1º de junho, essas tarifas foram estendidas para cobrir a União Europeia. A Europa respondeu em 22 dias. No dia 22 de junho de 2018, a UE anunciou retaliação sobre 3,2 bilhões de dólares em produtos americanos, com as motocicletas Harley Davidson no topo da lista. A tarifa sobre cada moto enviada de fábricas americanas para a Europa saltou de 6% para 31% em um único dia. Isso adicionou cerca de 2.200 dólares ao custo de cada motocicleta atravessando o Atlântico, representando entre 90 e 100 milhões de dólares em prejuízo anual. 3 dias depois, em 25 de junho, a Harley protocolou um documento na Comissão de Valores Mobiliários americana com uma frase que soaria como música fúnebre para os trabalhadores das fábricas. Aumentar a produção internacional para aliviar o impacto das tarifas europeias não é a preferência da empresa, mas representa a única opção sustentável. A Casa Branca recebeu a notícia naquela mesma tarde.
A resposta chegou nas redes sociais com a velocidade de um raio. Trump chamou a Harley de a primeira a acenar a bandeira branca. No dia seguinte, o tom endureceu mais ainda. Uma Harley nunca deveria ser construída em outro país. Nunca. A aura vai embora, e a empresa será taxada como nunca antes se seguir em frente com isso. 2 dias depois, em um evento numa fábrica do Wisconsin, veio a frase que rodou o mundo inteiro. Por favor, construam essas belas motocicletas nos Estados Unidos. Por favor, não brinquem com a gente. O que tornou aquele momento ainda mais grotesco foi o contexto. 16 meses antes daquele ataque, em fevereiro de 2017, o mesmo presidente havia recebido os executivos da Harley na Casa Branca, colocado as motos no gramado sul e chamado a marca de verdadeiro ícone americano, um dos grandes, e agora estava ameaçando destruí-la publicamente. Os trabalhadores estavam furiosos dos dois lados. O sindicato, o IAM International, chamou a mudança de produção de mais um tapa na cara da força de trabalho leal e altamente qualificada que fez da Harley uma marca icônica americana. Senadores e congressistas se posicionaram. O senador Ben Sasse comparou o momento a levar uma Vespa ao encontro de Sturgis. A imagem era brutal e precisa. Se essa história está te ensinando o que erros de gestão fazem com marcas que pareciam indestrutíveis, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ver isso. E se você ainda não se inscreveu, faz isso agora, porque o pior ainda está por vir. Mas a crise das tarifas europeias não foi a origem do problema. Foi apenas o momento em que ele se tornou impossível de esconder. Porque 5 meses antes de qualquer retaliação europeia existir, em janeiro de 2018, a Harley já havia anunciado o fechamento da fábrica de Kansas City, no Missouri. 800 trabalhadores, que construíam motocicletas numa planta que havia vencido a concorrência de mais de 30 cidades quando foi inaugurada em 1997. A produção iria para York, na Pensilvânia, onde 450 posições seriam criadas, resultando numa perda líquida de 350 empregos americanos e custos de reestruturação entre 170 e 200 milhões de dólares. Kansas City foi apenas o primeiro ato. O CEO Matthew Levatich deixou o cargo em fevereiro de 2020, após 5 anos que produziram uma queda de 46% nas ações e 12 trimestres consecutivos de vendas em declínio. 12 trimestres, 3 anos inteiros de queda, sem uma única interrupção. Em seu lugar entrou Jochen Zeitz, um executivo nascido na Alemanha que havia transformado a Puma de empresa falida em marca global, tendo se tornado CEO da fabricante de esportes aos 30 anos. O mundo dos negócios o conhecia como o homem que salvava marcas moribundas. Em fevereiro de 2021, Zeitz apresentou o plano de 5 anos batizado de Hardwire, prometendo crescimento de 2 dígitos no lucro por ação e margem operacional de 12% até 2025. A credibilidade do plano inteiro repousava sobre um produto central, a LiveWire, a motocicleta elétrica da Harley, que seria separada em uma empresa própria, listada na Bolsa de Nova York em setembro de 2022, com avaliação inicial de 1,77 bilhão de dólares, tornando-se a primeira fabricante de motos elétricas negociada publicamente na história americana. Os números prometidos no documento de abertura de capital estimavam 15.736 unidades vendidas até o final de 2024. O que realmente aconteceu foi 612 unidades. 612. Um erro de projeção de 96%. As perdas operacionais ultrapassaram 100 milhões de dólares por ano, e a ação, que havia aberto perto de 12 dólares, despencou para menos de $1. Enquanto a LiveWire afundava, Zeitz recebia 43 milhões e 300 mil dólares apenas em 2022, tornando-se o 22º CEO mais bem pago dos Estados Unidos naquele ano, com uma remuneração 539 vezes maior que o salário médio de um trabalhador da Harley. Parte desse pacote estava vinculado à ação da empresa, atingir 130 dólares por ação até dezembro de 2025. Quando o prazo chegou, a ação estava em torno de 20 dólares. A gestora Impala Asset Management, detentora de 9% das ações, assistiu a tudo isso e em 2025 perdeu a paciência. O representante no conselho Jared Daredevil renunciou em abril com uma carta pública que chamou Zeitz de CEO ausente, que vivia no Novo México e viajava de jato da empresa para Milwaukee, identificou severo subdesempenho e depressão cultural da marca, e colocou um número preciso no prejuízo absorvido pelos acionistas, 1 bilhão e 800 milhões de dólares sob a gestão de Zeitz. Na Assembleia Anual de maio de 2025, quase 48% dos acionistas votaram para retirar o suporte ao CEO. Ele sobreviveu à votação por margem mínima. Enquanto o Conselho de Administração brigava internamente, uma crise diferente havia explodido em julho de 2024. O ativista conservador Robbie Starbuck publicou um vídeo de 9 minutos na rede social X atacando os programas e diversidade da Harley, suas afiliações com grupos LGBTQ e o conteúdo dos treinamentos internos.
Elon Musk amplificou o conteúdo para sua audiência de centenas de milhões de pessoas. O impacto chegou em força total no Rally de Sturgis de agosto de 2024, onde aproximadamente 500 mil motociclistas se reuniram e o stand da Harley ficou praticamente vazio. O Milwaukee Homecoming Festival registrou queda de 25% na presença, de 80 mil para 60 mil visitantes. Em 19 de agosto de 2024, a Harley capitulou. Um comunicado formal encerrou a função de diversidade e inclusão, retirou a empresa do Índice de Igualdade Corporativa da Human Rights Campaign, eliminou metas de diversidade com fornecedores e prometeu revisão de todos os patrocínios. A direita declarou vitória, e as vendas continuaram caindo. O que muitos clientes de décadas descreveram como um insulto final veio junto com esse comunicado. Em agosto de 2024, a Harley confirmou que a produção do Pan America, do Sportster S e do Nightster, incluindo unidades destinadas a compradores americanos, havia migrado para a fábrica de Rayong, na Tailândia. Pela primeira vez em mais de um século de manufatura, um americano entrando numa concessionária Harley e comprando uma moto nova estaria levando para casa uma máquina não construída em solo americano. O presidente do IAM International, Brian Bryant, chamou a decisão de um chute no estômago dos trabalhadores americanos e uma traição ao legado da empresa como ícone nacional. Os resultados de 2025 chegaram em fevereiro de 2026 e confirmaram o que a trajetória já anunciava. Receita consolidada de 4,47 bilhões de dólares, queda de 14% em relação ao ano anterior. Embarques globais de 124 mil motos, contra 349 mil em 2006, uma contração de 64% do pico. A divisão de motocicletas registrou prejuízo operacional de 29 milhões de dólares, exatamente o oposto da margem de 12% prometida no Hardwire. O valor de mercado da empresa caiu para aproximadamente 2,3 bilhões de dólares, contra mais de 5,5 bilhões poucos anos antes. O Morgan Stanley cortou o preço-alvo para 12 dólares. A Moody's alertou para risco de rebaixamento da dívida para grau especulativo. Zeitz se aposentou em 1º de outubro de 2025. Seu substituto, Art Starks, veio do Top Golf International e antes havia sido CEO global da Pizza Hut. Nenhuma experiência anterior com motocicletas. Ele chamou 2026 de ano de reinício e prometeu um novo plano estratégico para maio daquele ano. O quarto grande plano estratégico em menos de uma década. Um galpão de 10 por 5 metros em Milwaukee é onde tudo começou. Por mais de 100 anos, aquela origem carregou peso real. Era o tipo de história que as pessoas tatuavam no braço, que organizava fins de semana inteiros, que definia a identidade de um jeito que nenhum produto racional consegue explicar. Em 2026, aquela mesma empresa registrava prejuízo operacional, assistia ao fechamento acelerado de concessionárias, vendia motos fabricadas na Tailândia para clientes americanos e aguardava seu quarto plano de reestruturação em 10 anos. A marca mais americana da história passou anos tomando decisões que seus clientes mais leais leram como qualquer coisa menos americana. E as vendas, o preço da ação e o valor de mercado responderam com uma precisão que nenhuma reunião de conselho poderia ignorar. O que a Harley ensina não é sobre motocicletas. É sobre o que acontece quando uma empresa perde o fio da própria alma e acha que pode reconstruir identidade com um plano estratégico. Identidade não se cria em PowerPoint. Ela se constrói em décadas de decisões coerentes e se destrói em anos de decisões convenientes. Se essa análise te fez pensar diferente sobre o que torna uma marca realmente poderosa, deixa o like agora, porque esse tipo de conteúdo leva tempo e dedicação para ser construído. Toda semana tem uma história nova aqui no Cadeira do CEO. Histórias de empresas que construíram algo real e depois fizeram as escolhas que esvaziaram tudo por dentro. Se inscreve para não perder a próxima.